Vamos começar, né? Vamos começar. É isso aí. Graças a Deus, estamos aqui mais um dia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu sou o pastor Luiz Hermínio, junto com você, vou até 1h da tarde. E aqui no Instagram, no Facebook, na página Luiz Hermínio e também no YouTube. Amém? Todos os dias aqui com a nossa turminha abençoada aqui, pastor Israel Valtric e pastor Micael, né? Estamos aqui na programação, fazendo sempre o melhor. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui na altura. Opa. Só rapidinho aqui, vamos lá. Saiu aqui do programa. Ok. Glória a Deus. Então é isso. Você que está nos acompanhando, a gente sempre entra um pouquinho antes, 5 minutinhos, 6 minutinhos, para você poder convidar todo mundo para estar conosco aqui ao vivo, no nosso canal, nas três plataformas, Instagram, YouTube e também no Facebook. Nós vamos juntos até 1h da tarde hoje, como todos os dias, de segunda a sexta, não é? Eu quero aqui apresentar para você Fatherhood for the Nations. O que é isso? É o Paternidade para as Nações em inglês. Também esse livro foi traduzido em inglês, logo vai ter aí na editora Vinde, vai ter em e-book e vai ter também o livro em papel. Logo, editoravinde.com.br, que é a editora do Ministério Mevan. Fatherhood for the Nations. Amém? Paternidade para as Nações, um livro fantástico que eu falo da paternidade de Deus, amém? Que é manifestada através dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Esse livro aqui é um livro que fala muito ao meu coração, muito na minha vida, porque nós somos muito ministrados com essas mensagens. Esse livro aqui, a gente escreveu faz 1 ano e meio mais ou menos, Sacerdócio, Igreja e Reino, volume 1. E esse aqui saiu essa semana, no sábado, a gente lançou Sacerdócio, Igreja e Reino, volume 2. O Ministério de Todos os Santos, amém? Volume 2. Louvado seja Deus. A gente gostaria de dar livro para todo mundo, inclusive a gente dá alguns que a gente consegue, né? Para alguns países com mais dificuldade, para algumas pessoas com mais dificuldade, a gente ainda consegue dar alguns livros. Mas o objetivo da venda dos livros é para manter os projetos sociais que nós temos aqui no Mevan Sede em Itajaí. São pelo menos 10, 11 projetos sociais sem usar dinheiro público, são o dinheiro dos nossos livros, dos nossos materiais. Venha nos conhecer em Itajaí, vai ser muito bom. Agora não dá, né? Você está viajando menos, estamos aí com esse, ainda um pouquinho, né? Presos ainda, sem poder se locomover muito, todo mundo de máscara. Mas assim que essa pandemia passar, venha estar num dos nossos cafés com pastores, venha estar em uma de nossas reuniões, conhecer o nosso trabalho, os projetos, amém? Aí você vai ser muito abençoado, eu tenho certeza. Louvado seja Deus, amém, querido? Faltam 2, 3 minutinhos aí ainda, estamos esperando você. Tem uma palavra aqui no meu coração que vai abençoar muito a sua vida. Deixa eu ver aqui. Esses livretos pequenos você encontra lá. Hoje nós temos muitos livros na editora Vinde. Tem os meus livros, os livros do pastor Fernando Tolentino, do pastor Jacques, pastor Juscelio, pastor Davi, pastor Cristiano, né? E tantos livros, pastora Daniela, pastora Bruna, livros de vários irmãos que ministram em nosso meio e são muito abençoados, né? Temos inclusive lá os livros do pastor Ineu Gruber, está lá na nossa livraria também. Então estou esperando você, tá bom? Domingo agora nós estamos com 2 reuniões, 17 horas e 19h30. E a partir de domingo agora teremos 3 reuniões. 9 da manhã com as escolas bíblicas e 17 horas e 19h30. Bênção de Deus, amém, querido? Você não pode perder, é maravilha do que Deus está fazendo. Faltou esperando 2 minutinhos você entrar aí para a gente começar então a orar, a buscar de Deus, e vai ser bênção do Senhor, amém? Estamos só esperando você entrar aí na nossa plataforma. Louvado seja Deus, para a gente começar a pregar o Evangelho aqui com você. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes todos os dias, né? Poder estar aqui
com a nossa equipe e de alguma forma poder abençoar a sua vida através do Evangelho de Jesus. Não temos outro interesse a não ser que o Evangelho do Senhor Jesus seja ministrado. Não estamos produzindo admiradores, estamos na realidade produzindo amigos, discípulos, servos do Senhor, né? Porque se você faz admiradores e não faz amigos, os admiradores eles só celebram os seus resultados, né? Os admiradores celebram os seus resultados, os críticos celebram as tuas faltas, as tuas falhas. Mas os amigos não, os amigos eles celebram a sua vida. E a gente está feliz por isso, de ter amigos que celebram nossas vidas, né? E quando nós falamos aqui de avivamento, nós, irmãos, não estamos buscando avivamento, nós estamos buscando Deus, né? Porque avivamento ele não vai beneficiar uma denominação ou uma igreja local. Avivamento vai beneficiar uma cidade, uma geração inteira. Amém? Então, a gente tem que pensar nisso. Amém? Temos que pensar nisso. Eu costumo dizer que a maior igreja do mundo não é aquela que tem mais gente, mas é aquela que está agradando a Deus. A maior igreja do mundo é aquela que está agradando a Deus. As pessoas que estão ali servindo ao Senhor com integridade, com o coração aberto, sendo transformados de glória em glória, né? Suportando todas as lutas, suportando perseguições, suportando as dificuldades. Então é isso, né? Então a gente tem uma boa equipe, graças a Deus. Às vezes eu tenho conversado com alguns líderes que dizem assim: pastor, eu não consigo montar uma equipe, não consigo ter uma equipe. Irmãos, deixa eu falar a minha posição, o que eu penso. Às vezes não é o líder que não consegue montar a equipe, às vezes é a equipe que não tem um líder, não é? Então é muito cuidado que a gente precisa ter nesses dias, porque o Senhor está nos preparando para algo muito precioso que está por vir. São 12 horas em ponto. Vamos orar? Vamos orar todo mundo aqui? Vamos orar, gente? Vocês estão a fim de orar? Vocês vão chapar o geral aqui, hein? Glória a Deus. Vamos lá. Soberano e eterno Deus de toda glória, amado Jesus, Salvador da minha vida, Salvador do mundo, querido Espírito Santo, nosso amigo, companheiro de todas as horas. Senhor, eu me humilho diante da Tua santidade, reconheço o Teu favor, reconheço o Teu amor, reconheço o Teu cuidado, Senhor. Obrigado por nos permitir falar do Senhor. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor. Obrigado porque através desses canais, dessas plataformas, nós temos condição de entrar na casa dos nossos irmãos, Senhor. E como não ser íntegro, como não ter um caráter, Senhor Deus, para falar do Teu amor. Com o privilégio que temos de entrar na casa dos nossos irmãos, de poder falar nos seus corações, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, não estamos buscando um avivamento, estamos buscando o Senhor, né? O Senhor que avivará toda a terra e derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Por isso nós estamos aqui, Deus, debaixo das Tuas mãos, debaixo do Teu favor, debaixo da Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Então, é isso, querido. É isso. É o que nós temos entendido nesses dias. Amados, domingo à tarde eu estava ministrando na igreja e veio uma palavra muito forte assim no meu coração sobre uma revolução silenciosa. O que é uma revolução silenciosa? A revolução silenciosa, você vai perceber uma coisa na Bíblia. Por 2 vezes na Bíblia tem um intervalo ali, um silêncio de 400 anos, né? O primeiro silêncio de 400 anos foi a escravidão do povo e até a chegada de Moisés para libertar o povo. E o segundo silêncio de 400 anos foi de Malaquias a Jesus, né? Malaquias a Jesus, a velha aliança, a nova aliança e assim por diante. Então houve esse silêncio de 400 anos. E querido, agora o silêncio não significa que Deus não está trabalhando. O silêncio é ensurdecedor de Deus, né? Quando Deus fica em silêncio, não significa que Ele nunca falou ou que Ele não falará mais. Significa que Deus está aquietando o nosso coração para que a gente possa ouvir o que Ele tem para dizer ou prestar atenção no que Ele já disse. Amém? É muito importante a gente pensar nisso. Eu vou ter que desligar aqui, irmãos, perdoe o comentário. Amém? Vou desligar os comentários aqui do Instagram para a gente
ficar interagindo aqui. Então pensa bem, eu estou aqui no Instagram, estou aqui no Facebook e estou aqui também no YouTube de forma simultânea com meus irmãos aqui, pastor Micael e pastor Israel, interagindo com você. Ok? Louvado seja Deus. Então vamos lá. Essa revolução silenciosa não significa que você não pode falar. Significa que a gente tem que medir as palavras. Tem que medir o que vamos dizer. Porque, querido, as palavras constroem ou destroem. Ou nós construímos ou nós destruímos, né? O evangelho não precisa de defensor. Porque o evangelho ele é autoconstrutivo. O evangelho ele fala do cabeça que é Cristo, o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. O evangelho não precisa de, eu defendo o evangelho com unhas e dentes. Não precisa defender o evangelho. Você precisa defender o amor de Deus. Você precisa pregar a moral de Deus. Precisa pregar sobre o caráter de Deus. Quem estiver fazendo coisa errada, irmãos, no caminho, automaticamente vai ser desinstituído, desabilitado pelas suas próprias palavras. A Bíblia diz que nós somos condenados e nós somos desinstituídos pelas nossas próprias palavras. Saul fez tanta coisa errada fora do padrão de Deus que ele se matou com a sua própria espada. Às vezes as próprias palavras que você libera, elas vão pegar você, porque tudo que você semeia, você vai colher. Por isso, cuidado de quem prega o evangelho, sempre trazendo palavras vivas, palavras diretivas. Irmãos, não se preocupe com a crítica das pessoas, não se preocupe, claro. Agora veja bem, você tem que ser consciente do que você está falando. No Evangelho de Jesus, você precisa ser consciente. Amém? Então, prega a Bíblia, prega o Evangelho. Amém? Tem coisas que eu falei há anos atrás, ou há dias atrás, que pessoas foram até embora da igreja, porque não concordaram. Irmãos, nós não trabalhamos para suprir expectativa de pessoas. Eu amo as pessoas, estou disposto a dar minha vida por elas. Mas não são as pessoas que determinam o que nós vamos dizer ou fazer. Porque quando as pessoas determinam a pregação do púlpito, né, então a igreja já não está mais ouvindo a Deus, ela trabalha por uma demanda de necessidade. A demanda é necessidade, então vamos suprir a necessidade. E vou falar uma coisa que parece uma heresia, mas não é, né? Embora eu sou, para quem não me sabe, para quem não me conhece, né, eu sou o pastor Luiz Hermínio, alguns me têm como o Lulu das frases de efeito. Não é frase de efeito, idiota, é profecia. Amém? Acorda aí. Não é frase de efeito, é profecia. Essa Bíblia aqui é cheia de frases, de palavras proféticas, amém? E tem uns mané aí na internet que diz assim, é o Lulu das frases de efeito. Isso, arruma bastante seguidor para mim, porque o pessoal vem aqui no canal para ver quem eu sou e acaba se convertendo. E se você vir no canal também, você converte também, seu infeliz. Mas amém, não vou estragar minha mensagem não, vamos para cima. Então aqui, deixa eu te falar, essas coisas eu fico estarrecido, como tem crente que dá ouvido para esse lixo, porque isso é lixo, irmão, isso é lixo. Gente que não dá conta nem da sua vida, quer ensinar os outros sobre o evangelho. Gente que não dá conta da sua casa, não dá conta das suas dívidas e quer pregar o evangelho para os outros. Pelo amor de Deus, vai cuidar da sua vida primeiro, depois você ganha autoridade para falar no coração das pessoas. Amém? E tem gente que fica só na beira do caminho, que nem Simei, né? Davi, quando estava saindo de Simei, ficou jogando pedra e ficou dizendo, seu cão, seu cachorro, seu isso, seu aquilo. Aí Joabe queria puxar da espada e disse, quer que eu mato ele? E Davi disse, não, deixa ele falar. Quem sabe ele está sendo usado por Deus para me treinar no caráter, no carisma, na alegria. Então é isso que eu vejo, essas pessoas que ficam na beira do caminho, atacando todo mundo, criticando todo mundo, elas não constroem nada, irmão. E senta a bunda na cadeira todo dia para ir para a internet falar mal dos outros, porque não constrói nada, não tem a capacidade de fazer nada na vida. E tudo que faz não é exemplo, não é modelo para ninguém. Amém? Não serve para nada, é lixo. Aí precisa de homens como eu, que estou fazendo a obra de Deus, precisa de homens como eu para ficar agarrado assim, para ver se arruma seguidor, para ver se arruma, né, para ter o que dizer, né, porque não tem, da sua vida própria não tem o que dizer, não tem modelo para mostrar. Aí tem que estar sempre como um parasita grudado em alguém
para poder manifestar o seu vômito, né? O seu vômito. Essas pessoas, irmão, nós fomos treinados. Sabe por quê? Porque eu não fui treinado em seminário. Eu fui treinado na favela. Esse tipo de lixo, esse tipo de bandido, eu estou acostumado a lidar todo dia. Essas pessoas que vão para a internet atacar todo mundo. Eu sou um pastor que não fui treinado em seminário. Eu fui treinado na favela, na rua, irmão. Então eu conheço vagabundo. Eu conheço pessoas que só vivem pendurada nas outras como parasitas. Por que eu estou falando isso? Pastor, por que você está falando isso? Porque é assim que acontece. E tem um monte de crente que fica em cima do muro e não sabe o que faz. É verdade mesmo? Não é verdade? Ô meu irmão, converte, vai ler a Bíblia. Deus vai te mostrar, amém? Deus vai te mostrar a diferença entre o santo e o profano, entre o justo e o ímpio. Amém? Deus vai mostrar como você permite pessoas que não têm legalidade de Deus, não têm sabedoria de Deus, é lixo, é porcaria. Como você deixa essas pessoas discipular seu coração? Toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado, né? Você tem que ser discipulado pela Bíblia. Amém? Pela Bíblia. Se tem alguém na internet, né, que não está falando de Bíblia, está tentando discipular seu coração, sai daí, meu irmão. Sai daí, isso é porcaria, isso é lixo. Então, nós estamos vivendo uma revolução silenciosa. Amém? Quando Deus trata de alguém, se você olhar 1 Reis capítulo 6, versículo 7, na construção do templo, deixa eu ler aqui para você que é bem interessante. Vamos lá. 1 Reis capítulo 6, versículo 7 diz assim: ó, edificava-se a casa com pedras lavradas na pedreira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumentos algum de ferro se ouvia na casa, quando a edificavam. Quando Deus estava edificando alguém, não tinha barulho de ferro, de martelo. Amém? Quando Deus trata do coração de alguém, não tinha barulho. Não tinha barulho de martelo, nem de machado, nem de nenhum instrumento de ferro. Por quê? Porque Deus constrói as pessoas em silêncio. A cura sempre é de dentro para fora. Amém? A cura é de dentro para fora. Pessoas que ficam tentando edificar as pessoas de fora para dentro, irmão, são pessoas que não entenderam o princípio do Espírito Santo. Não entenderam. Então, por favor, entregue o seu coração a Jesus. Jesus diz que se você crer no que Ele diz, se você beber da fonte, rios de água viva fluirão do seu interior. Amém? A cura é de dentro para fora. Lembra uma canção que a gente canta? De dentro para fora, vem queimar em mim. Louvado seja Deus. Amém? Então, querido, no templo não tinha barulho. Na construção do templo não tinha barulho. Porque quando Deus restaura, quando Deus constrói, quem é o templo? Quem é o templo? O templo é você. Você é templo do Espírito Santo. E como eu sempre digo e vou dizer de novo, olha aqui para mim, bem olhinho aqui. A igreja, irmão, ela não está fechada, ela não está de férias, ela está de plantão. Ela está sendo o que ela sempre foi, igreja. Igreja nas casas, igreja nas ruas, igreja na internet, igreja em qualquer lugar. Amém? O fato de ter fechado o templo não significa que a igreja fechou. Eu vou falar de novo, olha aqui para mim. A igreja não está de férias. A igreja está de plantão. Sempre houve uma igreja ativa, que teve que lidar com o diabo, que teve que lidar com a maldade dos homens, que teve que lidar com crentes desviados, que teve que lidar com crentes críticos. Sempre teve, sempre vai ter, isso é normal. Então você não pode deixar essas coisas roubar a sua paz, a sua alegria. Né? Eu tenho conversado com muitos pastores que têm sofrido tanto nesses dias, né? Suas igrejas fechadas, pessoas que eles precisam ajudar e não têm a condição de ajudar. Consegue ajudar espiritualmente, mas não consegue ajudar materialmente. Então é dificultoso. Agora a igreja nunca parou, meu irmão. Em todas as gerações, em todas as eras, a igreja do Senhor Jesus sempre esteve ali, sempre esteve aberta. Outra coisa, Deuteronômio 27, versículo 5. Quando o Senhor fala que eles deveriam, deixa eu ler aqui que é melhor, deveriam edificar um altar para o Senhor, Deuteronômio 27, 5 diz assim, ó: quando tiveres passado o Jordão, levantarás estas pedras
como hoje te ordeno no monte Ebal, e as caiarás. Edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras. Não alçarás ferramentas sobre elas. De pedras inteiras edificará o altar do Senhor teu Deus, e nele oferecerás holocausto ao Senhor teu Deus. O Senhor diz o seguinte: quando você fizer um altar para Deus, você tinha que fazer o quê? Você não podia bater martelo, bater machado, ou seja, a pedra tinha que vir lá da pedreira, cortada e lavrada, e colocada no altar. No altar não poderia ter barulho, porque quando Deus está construindo, quando Deus está edificando algo, é silencioso. Amém? Quem fica blá, 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 fazendo barulho, quem fica tentando chamar atenção por barulho, por contenda, por crítica, por mentira, amém? Por denúncias falsas. Irmãos, cuidado com essas coisas, sabe por quê? Essas pessoas não constroem nada, elas vivem penduradas nas outras. Você olha na internet, aí você vê um monte de coisa errada, de gente falando porcaria. Por quê? Porque não tem nada criado. Essa pessoa, quando morrer, vai deixar a terra, não tem nada feito, nem de bom e nem de ruim. Se pelo menos fizesse de ruim, né? Poderia pedir misericórdia, mas não faz nada. Sabe quando a Bíblia fala de morno? Quando a Bíblia diz assim, é morno, não é quente nem frio, porque se fosse frio, quem dera se fosse frio, mas é morno. O que é que Deus faz com o morno? Vomita da boca. Então, assim, essas pessoas, elas precisam do nosso amor, precisam da nossa misericórdia. Então, assim, deixa os críticos criticarem, chora com os que choram, escuta, chora com os que choram, se alegra com os que se alegram, e com os críticos eu faço o quê, pastor? Lamenta. Puxa, que pena que essas pessoas são assim, ficam ao redor, na beira do caminho, atirando pedras, porque elas não fazem nada, não tem nada construindo. Elas não podem fazer nada. Elas não têm nada construído, sabe por quê? Porque elas não têm o Espírito de Deus. Elas não têm o Espírito de Deus. Quem usa essas pessoas é o diabo. É Satanás que usa essas pessoas que ficam na beira do caminho. Amém? Mas até o diabo é o diabo de Deus. Essas pessoas não sabem, mas elas estão contribuindo com o seu crescimento. Então, eu tenho atendido muitas pessoas que estão sofrendo, sendo perseguidas, sendo maltratadas, né? Irmão, isso não é nada, a igreja vai ser perseguida. A igreja verdadeira é perseguida. Amém? Então, se você está sendo perseguido, deixa eu ler um texto para você. Deixa eu ler, você que está sendo perseguido aí. Hoje eu vim falar para as pessoas que estão sendo perseguidas. Olha, Mateus capítulo 5 diz o quê? Cadê? Mateus 5 diz assim, versículo 11. Não, versículo 10. Bem-aventurados que sofrem. Bem-aventurado é feliz Macários, feliz os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado é você, querido. Macários, feliz você é quando te perseguirem por causa da justiça. Amém? Por causa da justiça. Bem-aventurados, versículo 11, sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo. Quem é o pai da mentira? É o diabo, irmão, Satanás. Quem é que usa essas pessoas que vivem mentindo, acusando as outras pessoas em mentira? Quem é que usa essas pessoas? É o diabo. Amém? Você deveria chorar por elas, lamentar por elas, porque elas estão sendo usadas pelo diabo, elas não constroem nada. Nem na sua vida, nem na sua casa, nem no seu casamento, nem com os seus filhos. Não constrói nada, não tem nada pronto, não tem nada construído. E aí o que precisa fazer? Ela precisa de alguém que está fazendo algo relevante ou significante para se juntar, para se apoiar, para ficar ali comendo as migalhas que caem da mesa, né? Então o que é que a Bíblia diz que Jesus, o que é que Jesus diz a essas pessoas? São cachorrinhos, que eles comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mas você é filho, querido. Se você é filho, você come na mesa do seu Senhor. Então, por favor, feche o seu coração para toda e qualquer crítica, para toda e qualquer investida do diabo. Abra seu coração para ouvir a Deus. Deus conhece você, mas ninguém conhece você. Mas ninguém conhece o seu coração. Amém? Então, quando alguém falar mal de você, o que é que a Bíblia diz para você fazer o quê? Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Sabe por quê? Porque os meus amigos, eles me celebram. Os meus inimigos fazem o quê? Vai uma frase de efeito aí, anota essa aí que é boa. Eu sou o Luiz da frase de efeito, para quem não sabe.
Então assim, anota essa frase aí que é boa. Os meus amigos me celebram, os meus inimigos me encorajam. Eles me encorajam, me desafiam para crescer mais, para andar mais, né? Então assim, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu acredito que Deus me preparou no mundo, me preparou no Egito, para hoje poder estar aqui com você na internet, na igreja, né, indo em países. Eu já fui em países perseguidos que não pode pregar o evangelho, e eu preguei lá e saí correndo em cima de um carro, dentro de um carro, correndo, as pessoas jogando pedra. Verdade. Pergunta o pastor Irineu Gruber, nós estávamos uma vez em Nacala, em Moçambique, tinha umas 10 mil pessoas assim no campo, e eu comecei a pregar, e eles começaram a dizer que era mentira, eu não estava entendendo na língua tribal, e eu perguntei para o tradutor, o que é que eles estão dizendo? Ah, estão dizendo que o senhor é mentiroso. Eu digo, é mesmo? É. Então eu comecei a falar de Alá, do filho de Alá, que Alá tinha um filho, e aí eles foram pegando, 560 pessoas aceitaram Jesus. Quando acabou o evento, tinha uns radicais do Islã ali, eles começaram a jogar pedra, irmãos. Começaram a jogar pedra, nós jogamos no fundo do caminhão e saímos, aquele caminhão foi levando caixa de som, foi derrubando torre de luz. Então assim, eu estou acostumado a ser perseguido, meu irmão. Eu estou acostumado, tem cor aqui é grosso, pode bater. Então assim, eu estou acostumado a fugir desses cenários. Outra vez em uma cidade chamada Aurangabad, na Índia, eu estava na Índia, pregando debaixo de uma tenda. Eu falava em português, o pastor Naya, Armênio Manaya, falava inglês, e o outro indiano falava na língua da tribo lá na Índia, falava Hindi, eu acho que era. E foi vindo alguns radicais hindus, e o irmão me chamou e disse, pastor, o senhor tem que parar agora que chegou os radicais aqui, é perigoso, eles podem agredir a gente. E eu disse, Deus me dá graça aqui, não vou parar essa mensagem aqui não. Aí eu vi que um dos radicais estava com o filho dele, e o filho dele estava doente. Eu chamei, traz seu menino aqui, vamos orar, né? Deus vai curar esse menino. E ele fez assim, acabou, disse, deixa eu ir aí. Fui lá, botei a mão no menino, e o menino foi curado. E aí ele disse, pastor, vamos embora daqui. O menino dizia, vamos embora, pastor, vamos embora daqui. Eu disse, não, rapaz, já pensou coisa boa morrer por Jesus? Já pensou chegar em casa com o olho inchado porque eu sirvo a Deus? Alguém me bateu na rua porque eu sou crente? Você está disposto a isso? Quem não está disposto, irmão, não está fazendo nada, só está criticando. Então você está dando ouvido para crítico. Crítico não tem o que fazer. Ah, mas é uma crítica construtiva. Crítica construtiva é de quem constrói alguma coisa. Quem não constrói nada não tem o direito de falar nada, irmão. Fica quieto, porque vai ser julgado pelas suas palavras. Vai ser condenado pelas suas palavras. E o tradutor dizia assim, Israel, pastor Luiz, vamos embora daqui, pastor, tá chegando mais gente aqui, mais radical. E eu disse, aí veio na hora assim uma ideia, eu disse, fecha os olhos todo mundo, dê as mãos. E vamos orar. E eu deixei o irmão ali, indiano, orando, e saí, embarquei no carro, e 2 motos atrás de nós, andaram pelos 10 quilômetros atrás de nós, e nós de carro aqui para pegar a gente. E não pegaram, aleluia! Eu já escapei de umas 4, 5 perseguições, pregando em praça pública, pregando em cima de caminhão para 10, 15 mil pessoas na África, na Índia. Então deixa eu te falar, irmão, tá acostumado, isso aqui é bom demais, servir a Deus é bom demais. Agora o que eu faço? Vai ver, Deus está te edificando. Vai ver, Deus está usando as pessoas críticas para edificar o seu coração. É ou não é? Não é bom assim? Ô Israel, quando você ora assim, Mica, Senhor, me dá paciência, me dá graça. Certamente Deus vai permitir que alguém vai te ofender, alguém vai te machucar. E lembra que eu falei ontem? Quando você não se ofende, certamente alguém vai te ofender, vai te machucar, vai te agredir, vai vir para cima. Para quê? Para desestabilizar o que Deus está fazendo na sua vida. Mas fica tranquilo. 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita. Mas você não vai ser atingido. Se você está fazendo algo para Deus, com um coração puro, sincero, querido, fica tranquilo. O Senhor vai te guardar. O Senhor vai te honrar. Eu estou que nem aqueles caras da fornalha, os 3. Isso. Misael, Ananias e Azarias. Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3. Olha, saiba tu, rei, que o nosso Deus, capítulo 3 de Daniel. Saiba tu, rei, que o nosso Deus é poderoso para nos livrar da fornalha de fogo. Mas se isso ainda não acontecer, rei, todavia nós não nos prostraremos a outro Deus. Sim. Não se proste para a ira. Não se proste para a raiva. Não se proste para a vingança. Não se proste, irmão. A vingança pertence ao Senhor, não é sua.
Guarda o seu coração. Mas estou me perseguindo, pastor. Se teu inimigo tiver fome, dai de comer. Se ele tiver sede, dai de beber. Porque só fazendo isso juntarás brasa viva sobre a sua cabeça. Amém, querido? Sabe o que é isso? Sabe o que essas pessoas têm? Inveja de você. Elas têm inveja de você. Porque elas queriam ter o que você tem. Queriam ter o coração que você tem. Quem sabe a família que você tem. Quem sabe elas olham para você e não se conformam de você ter paz. Às vezes morando numa favela, às vezes morando num barraco, mas você tem paz. Às vezes você não tem as coisas, mas tem Deus. Então descansa seu coração, querido. Amém? Quando Deus faz o altar, é em silêncio. Não usa martelo, não usa machado. Não vai para cima revidar. Eu estou falando hoje porque eu sinto um espírito de confusão entrando nessa nação, irmão. É briga daqui, é briga de lá. Agora, né, esse papo de racismo, né, essa conversa toda, porque existe mesmo, existe racismo, tem que ser, isso tem que vir à luz, não é verdade? Tem que vir. Essas pessoas precisam, um cristão não pode ser racista, pelo amor de Deus. Louvado seja Deus, né? Assim como às vezes chama, esse dia eu até brinquei com meu irmão aqui, disse, ô negão, ele disse, ô pastor, agora tem que cuidar para chamar de negão. Eu disse, pô, me chamo de alemão, eu não falo nada. Eu não posso chamar você de negão? Negão, alemão, esse racismo sempre teve, irmão, mas a gente é amigo, nós somos crentes, vamos buscar ao Senhor com alegria, né? Eu vejo um espírito de confusão invadindo a nossa nação, pessoas contra pessoas, irmãos contra irmãos. Né? E Jesus falou que ele veio trazer, ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada, ele disse, irmão se levantará contra irmão, pais contra filhos, filhos contra os pais, irmãos na igreja, irmão, irmãos que comungam da mesma fé, irmãos que servem o mesmo Deus, um batendo no outro, atacando o outro, agredindo o outro. Ô meu irmão, isso não é cristianismo não, isso é qualquer outra coisa menos cristianismo. Deixa eu ler Lamentações capítulo 3 para você. Lamentações. Jeremias era um profeta chorão. Ele era tão chorão que tem um livro só de choro aqui. É Lamentações de Jeremias. E ele fala assim, no capítulo 3, e o versículo 26. Diz assim, ó, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, bom é para o homem obedecer desde novo, desde moço. Bom é ele suportar esse jugo, ele obedecer desde menino. Bom é assentar-se solitário e ficar em silêncio, porque Deus o pôs sobre ele. Está dizendo, suporta isso, Deus colocou sobre você, fica em silêncio. Deixa Deus trabalhar. Amém, querido? Deus não vai te maltratar. Fica em silêncio, deixa. Mas pastor, estão me atacando, me agredindo, é mentira o que estão falando de mim. Eu vou botar no juízo, eu vou botar advogado. Para com isso, mano. Buscar o Senhor. Vai buscar o Senhor, vai ler, vai buscar o Senhor. Bom é se sujeitar ao Senhor ainda jovem. Bom é sentar-se solitário e aguardar em silêncio. Sem sujeição e com distração, ninguém ouvirá o Senhor. Ninguém ouvirá o Senhor. Pessoas tem pessoas, irmãos, que elas estão sempre falando mal das outras porque elas não ouvem mais a Deus. E aí não ouvem mais a Deus, elas precisam ter um assunto, elas precisam ter um propósito, e o propósito dela, então, como elas não ouvem a Deus, elas praticam maldade usando a sua própria justiça. Usando a sua própria justiça, a sua justiça própria, que é que a Bíblia diz que é como trapo de imundícia. Amém? Feche os seus ouvidos para isso, meu irmão. Vá para cima, vai buscar o Senhor. Amém? Se eu não ouvir o que Ele está dizendo, eu não entenderei o que Ele está fazendo. Deus está fazendo algo nesses dias. Descanse por muitas vezes. Nós precisamos entender que descansar meu irmão, deixa eu anotar isso aqui porque é forte. Por muitas vezes o silêncio e a esterilidade lhe protege. Lembra quando Davi amava Merabe, a filha de Saul mais velha? Mas Davi não casou com Merabe, ele casou com Mical. Mical era estéril, não gerou filho. Davi poderia questionar, Senhor, por que eu não estou gerando filho na minha casa? Poxa, Senhor, queria gerar filho na minha casa. É ou não é? Mas Deus não permitiu que Davi gerasse filho na casa de Saul, porque a casa de Saul ia ser desinstituída.
Amém? Quando os gebionitas pediram 7 filhos da casa de Saul para refazer a aliança com Deus, Davi teve que dar 2 filhos de Saul, que eram filhos de Merabe. Se ele tivesse casado com Merabe, era filho dele. Então Deus deu uma mulher estéril para Davi para proteger ele, para proteger a sua linhagem, para ele não gerar filho na casa de Saul. Então, querido, guarde essa palavra. Ó, é mais uma frase de efeito aí. Vai lá. O silêncio e a esterilidade lhe protege. Amém? Essas frases de efeitos, elas entram no seu coração, porque elas não são frases, irmãos, persuasivas de sabedoria humana. Elas são demonstração do poder de Deus sobre a sua vida. Amém? Então veja bem, o silêncio e a esterilidade lhe protege. A esterilidade protegeu Davi. Amém, querido? Então pensa bem, você acha que Deus não vai mandar salvar o seu corpo, a sua igreja? Você acha que Deus vai permitir? Mas a igreja está sendo perseguida, está sendo maltratada, a igreja está morrendo, apareceu esse dia na internet, os caras sendo degolados em nome de Jesus. Uau! Então tudo que a Bíblia falou é verdade. Porque a Bíblia falou que isso iria acontecer. E ainda está só no prelúdio, irmão. Isso está só no prelúdio. Isso ainda não está na plenitude. Vai acontecer mais. Não tenha medo. Se você é um servo de Deus, pega a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada da lei. Amém? Por quê? E calça os pés do evangelho, porque você precisa ser um soldado nesses dias. Adoradores vão virar guerreiros. Amém? Você vai ser perseguido, atacado, flechas virão, lanças virão, espadas virão. Agora a igreja precisa entender que é ela que revela a glória de Deus. Irmão, se em Judas 9, Deus enviou Miguel para salvar, para tirar o corpo de Moisés, né, o que você acha que ele não é capaz de fazer pelo corpo de Cristo, a igreja? Se ele enviou Moisés para pegar o corpo de Moisés, ou melhor, se ele enviou Miguel para pegar o corpo de Moisés, o arcanjo Miguel, você acha que ele não vai tocar na sua igreja, não vai guardar e proteger a sua igreja? Claro que ele vai, querido. Glória ao nome do Senhor Jesus. A igreja é a instituição constituída por Deus, de porta fechada ou de porta aberta, porque a igreja nunca fechou as portas. O que fechou a porta foi o templo. O templo está fechado, mas a igreja está de plantão, a igreja está aberta. Amém? Nós estamos aqui trabalhando todo dia. Daqui a pouco eu vou para o escritório do meu, vou atender gente, gravar cursos, e estamos aí, louvado seja Deus, colocando o evangelho para fora, colocando para fora através de livros, através de cursos. O que a gente consegue dar, a gente dá tudo. O que a gente não consegue, os cursos, por exemplo, a gente precisa cobrar, porque envolve pessoas, envolve professores, envolve filmagens, mas tudo que a gente puder, a gente está aqui dando de graça, porque o evangelho é de graça, o evangelho é o favor imerecido, o evangelho foi nos dado através da cruz de Cristo. A igreja é que revela a sabedoria de Deus. Amém, querido? Então, não se preocupe se a igreja é perseguida, se a igreja é atacada. Ah, mas estão querendo fechar a igreja, estão querendo acabar com a igreja. Quem vai querer acabar com a igreja, irmão? Quem é que vai acabar com a igreja? Me diz se algum dia alguém conseguiu acabar com a igreja. Alguém conseguiu acabar com a igreja algum dia? Uma vez nós estávamos lá em Roma, no Coliseu, lá dentro, entramos lá para visitar, estavam alguns irmãos, demos uma palavra lá dentro e choramos lá dentro. Choramos e pedimos a misericórdia de Deus e pedimos para o Senhor nos dar o espírito dos mártires, nos dar a coragem dos mártires, nos dar a convicção dos mártires. Choramos lá dentro. Estava eu, meu genro, Rafael, minha esposa, estava, acho que o meu irmão Júlio também estava, o Denis. Estávamos várias pessoas ali, choramos ali dentro do Coliseu de Roma. Porque nós oramos e pedimos, Senhor, nos dá a convicção desses homens que morreram aqui, Senhor, em Teu nome. Nós queremos essas convicções. Querido, você não pode ficar chorando porque alguém está te perseguindo, porque alguém está te maltratando, porque alguém não está te reconhecendo. Que reconhecimento que você quer das pessoas? Você tem que ser reconhecido nos céus, querido. Você tem que ser reconhecido nas regiões celestiais. Amém? O diabo tem que te conhecer. E sabe por que ele te bate assim? Porque ele te conhece. Ele sabe que você é ameaça, que você é problema. Amém? Então fica tranquilo, descansa seu coração, erga suas mãos. Amém, querido? Meu irmão, eu apanho aqui todo dia na internet. Tem gente que tem canal no YouTube só para me bater.
eu vou fazer o quê? Vou ficar lamentando, chorando? Vou ficar revidando, agredindo? Eu não. Eu vou pregar o evangelho de Jesus, vou ser feliz com a minha casa, com a minha família, amém? Prosperando no caminho do Senhor, sendo visto por milhões de pessoas todos os anos, por milhares de pessoas, trabalhando dia e noite, noite e dia, servindo ao Senhor com alegria, amém? Então, não para com isso, querido, vai para cima, vai buscar Deus, vai orar ao Senhor, amém? Você acha que é muito? Isso é pouco ainda. Deus está treinando o seu caráter, Deus está preparando você para aquilo que está por vir. Coisas sobrenaturais virão para aqueles que suportam. Quer saber? Nenhum homem conhecerá a glória de Deus sem viver uma vida de superação. Nenhum homem conhecerá o favor de Deus sem viver uma vida de superação. Amém? Amém? Se você quer paz, se prepare para a guerra. Se você quer ser perseverante, se prepare para os obstáculos. Se você quer ser um homem de oração, se prepare para a apostasia. Se você quer ser um homem de paz, de sossego, se prepare para as tempestades, elas virão, elas baterão na sua porta, mas isso não define quem você é, meu irmão. Eu não estou aqui, irmão, veja bem, eu não sou um pregador entusiasmado, eu não sou um pregador de autoajuda, não sou, eu não sei pregar autoajuda, eu sei pregar a Bíblia, mas a Bíblia, por si só, ela ajuda você a superar todas as coisas. A Bíblia, por si só, ajuda você a superar todos os seus limites. Amém, querido? Vai para cima, enxuga essas lágrimas. Amém? Um dia o povo saiu de Israel, Deus tirou o povo do Egito, e o povo parou diante do Mar Vermelho e disse: Senhor, e agora? E Moisés foi clamar ao Senhor, o Senhor disse: por que vocês clamam a mim? Diga ao povo que marche, continue avançando, continue perseverando. O que é que produz a perseverança, irmãos? Romanos 5, versículo 3, a tribulação produz a perseverança produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estar nessas 3 plataformas diárias aqui com você, meu irmão, estou na minha casa, tomando um café, tomando uma água, conversando com os meus amigos e podendo tocar a sua vida. Tem coisa mais extraordinária do que isso? Então, por favor, vá para cima, avance. Sabe o que é que está te faltando? Desafios. Sabe o que é que está te faltando? Convicções. Bom é assentar solitário e aguardar. Aguardar. Efésios capítulo 6. Ou melhor, capítulo 3 de Efésios. Vamos lá. Fica aqui comigo, Efésios capítulo 3. Puxa vida, como está gostoso aqui, gente. Efésios capítulo 3 e o versículo de número 8, eu vou ler até o 13, diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do evangelho as riquezas insondáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que a tudo criou. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso e confiança pela nossa fé nele. Portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Meu irmão, Paulo está dizendo o seguinte, versículo 14: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, a qual toda a família dos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder no poder do seu Espírito no homem interior. Olha isso. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, e oro para que, estando arraigados e fundados em amor, você tem que estar fundado em amor, meu amigo, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera.
A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, a todas as gerações. Amém. Meu irmão, deixa eu falar isso aqui para você. Paulo disse: a mim, o menor de todos os santos, é dado a conhecer. É dado a conhecer. Quando ele disse isso, agora ele disse: a mim agora é dado a conhecer, por meio da igreja, aos principados e potestades. Sabe o que Paulo está falando? Paulo está falando o seguinte: nem os principados e nem as potestades conhecem todo o poder de Deus. Olha o que diz aqui. E foi assim para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Paulo está dizendo o quê? Irmão, a igreja revela a sabedoria de Deus aos principados e às potestades. Então, se você vê um demônio na igreja, não se assuste. Ele veio para aprender. Amém? Ele veio para ouvir o evangelho. Amém? Por isso que tem pessoas que precisam criticar você, atacar você, porque elas precisam do evangelho. Elas não conhecem o evangelho. Então, se você tiver paz o suficiente, graça o suficiente para não revidar com agressões, mas revidar em amor, revidar em virtude, revidar em graça, em sabedoria, e fundados e arraigados em amor, aí você vai conhecer a plenitude de Deus. Você vai conhecer a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do seu amor. Amém, querido? Então ele disse: agora é dado a conhecer por meio da igreja aos principados e potestades. A igreja revelando, olha isso que lindo, a igreja revelando a sabedoria de Deus aos principados. Os demônios vêm na igreja aprender, eles vêm descobrir o que Deus está por fazer. Por quê? Porque eles não têm revelação. Quem tem revelação é você. Embora está escrito, embora Satanás sabe o que está escrito, eles não têm revelação de como Deus vai fazer. Eles sabem que vai acontecer algo, mas não sabem como Deus vai fazer. Eles vêm descobrir o que Deus está por fazer. A igreja está revelando o cenário de Deus nesses dias. Para a igreja, para os governos, para o mundo e para os demônios. A igreja tem esse propósito, irmãos, de revelar o funcionamento, de revelar a funcionalidade do cenário de Deus. Então, por favor, querido, transcenda essa revelação de amor. Não fique preso ao rancor. Ame quem merece, ame quem precisa, né? Ande para cumprir esse propósito. Não ande em círculo, nem ande no circo. O que é andar em circo? É produzir ilusão e animar plateia. O que é andar em círculo? É estar preso a uma rotina religiosa de escravidão. Amém? Isso é círculo. Agora, o que é viver no ciclo? Viver no ciclo é você respeitar as fases, ou seja, viver os processos. Você é um homem, uma mulher, que Deus de tempo em tempo vai fazer você subir de nível. Agora, esse subir de nível, veja bem, não é para você se exaltar, é para você iluminar todos os que estão na casa. Amém? Quando Deus coloca uma lâmpada debaixo de uma vasilha, não, Ele não faz isso. Ele coloca no alto para que ilumine todos os que estão na casa. Então, se Deus começar a te abençoar, te dá condição, te dá recurso, te dá fama, te dá visibilidade, essas pessoas que te batem, que te criticam, são necessários, porque elas estão afinando o seu caráter. Você está olhando firmemente para Jesus e não o que as pessoas pensam de você. O que as pessoas pensam de você não é da sua conta. Ó, outra frase de efeito aqui, ó. O que as pessoas pensam de você não é da sua conta, porque elas não são deuses, elas não sabem o que estão dizendo. Quem te conhece é Deus, então ouça o que Deus está dizendo de você. Ouça o que Deus está dizendo de você. Se você não ouvir a Deus, você vai ouvir qualquer outra coisa. Se você não se relacionar com Deus, você vai se relacionar com qualquer outra coisa. Se você não se relacionar com essa palavra, você vai se relacionar com outras palavras. E aí essas palavras podem tirar você do propósito. Então, por favor, acorde. Quando Deus te levanta, quando Deus te encaminha, a tua empresa está prosperando, sua igreja está sendo abençoada, você está em evidência. Tudo isso, irmão, Deus está me exaltando. Não, irmão, para com essa besteira.
Deus não exalta os homens, Deus exalta a verdade. E quando os homens exaltam a verdade, eles são exaltados com ela. Mais outra frase de efeito aí, para quem gosta. Amém? Se você exalta a verdade exalta, a verdade te exalta. Todos os homens que estão presos nos fundamentos das verdades, eles serão mostrados por Deus. Amém? E aí quando você é mostrado por Deus, o que é que acontece? Você está em evidência, está crescendo, está prosperando, está falando no coração das pessoas. Pessoas estão se convertendo, pessoas ao seu lado estão prosperando. O que é que acontece? Tem um monte de gente que vai ficar ao redor criticando você. Para quê? Para aperfeiçoar, isso é para aperfeiçoar o seu caráter. É para aperfeiçoar, querido, o seu caráter, aperfeiçoar, amém? Por isso você precisa estar como uma ovelha muda, indo ao matadouro. Essa revolução silenciosa que acontece dentro de você é restauradora. O caráter de Cristo está sendo formado. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Pegue essa palavra aí no seu espírito. Então, por favor, viva no ciclo, não em círculo e nem em circo. Ciclo, círculo e circo. Produzir ilusão? Não. Preso a uma rotina religiosa, a uma escravidão de uma rotina religiosa? Não. Viva no ciclo de Deus. Se tiver que te puxar para baixo, Deus te puxa. Se tiver que te levar para cima, Deus te leva. Se tiver que te puxar para o lado, Deus te pega. Se tiver que te botar para o outro lado, Deus te pega. Porque quando você está arraigado e firmado em amor, você vai conhecer a altura, a profundidade, o comprimento e a largura das dimensões de Deus. E vai ter dia que você vai estar em cima, vai ter dias que Deus vai te puxar para baixo, você se exaltou. Vai ter dias que Deus vai te abençoar, vai te exaltar porque você se humilhou. Vai ter dia quem vai te puxar para cá, vai te puxar para lá. Por quê? Porque você conhece, você agora circula no viés das dimensões de Deus na sua vida, porque você está arraigado em amor. Foi essa a oração que Paulo fez. Ele disse: eu oro para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, e oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Pegou isso? É forte, não é? Então assim, ó, é necessário, olha aqui, que quando você está dando frutos, você, é claro, você sabe, a árvore que dá fruto, ela é batida. E quando ela dá fruto, pastor, o senhor vai lá e corta o galho. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Então, quem é que corta o galho? É o diabo? Não, é Deus. Então, quer ver? Essas pessoas que estão criticando, atacando você nas margens do rio que você está nadando, certamente elas estão sendo usadas por Deus para te aperfeiçoar. Que isso, pastor? São agentes de Deus. Porque até o diabo é o diabo de Deus. Amém? Deus permite que as pessoas fiquem ali ao redor. Amém? No rio que você está nadando, sendo conduzido pelas correntezas da fé. Ó, outra frase de efeito. Que coisa linda. Hoje está forte. As frases vão surgindo porque o Espírito Santo, ele é sábio demais, né? Ele tem umas frases assim, não tem o Espírito Santo, não tem umas frases de efeito assim que vem na hora, que simplifica, né? Tudo que você quer falar num livro, você simplifica numa frase. Eu sou assim, tudo que eu quero falar num livro, eu simplifico num parágrafo, né? Minimizo, né? Para quem não sabe, o Espírito Santo, ele é o rei das frases de efeito. Frases de efeito de dentro para fora, não de fora para dentro. Amém? As frases de fora para dentro é o diabo quem dá. As de dentro para fora quem dá é o Espírito Santo. Amém? Então eu sou sim, eu sou o Luiz Hermínio das frases de efeito. Por quê? Porque é um rio correndo aqui dentro que não para. Que lê o dia inteiro, que estuda o dia inteiro, que está em conexão com o papai o dia inteiro. O rio não para de correr. O rio não para, não para.
Não para, eu tenho que estar falando, tenho que estar orando pelas pessoas, tenho que estar ministrando no coração delas. Oh, aleluia. Porque o que nasceu nele, irmãos, esse rio não para. Há um rio aqui dentro cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então veja bem, sabe qual é o problema? É que você não está no rio. Você está saindo do meio do rio, indo para as margens brigar com as pessoas que estão te atacando. Não vá para as margens brigar com as pessoas que estão te atacando. Continua no rio, irmão. Continua no rio. Amém? Fica no rio aí. Ó, mergulha. Pastor, mas estão me atacando em pedra. Mergulha. Ó. Profundo. Vai mais profundo ainda. Lá ninguém te acha. Você sabia, eu estava vendo Discovery Channel esses tempos atrás, faz uns 10 anos isso. O Discovery Channel estava descobrindo, mostrando peixes que vivem nas profundezas do mar, na escuridão. Peixes que agora, há décadas atrás, que eles descobriram a sua existência. Porque eles nunca vieram para a superfície. Por que eles não vieram para a superfície? Porque o peixe, quando vem para a superfície, ele vem para pegar luz. Eles não precisam de luz, porque eles têm luz própria. Estava dizendo no Discovery Channel, eu disse, meu Deus, Jesus disse, então, lembra quando eu falo para você mergulhar? Se você mergulhar, Luiz, eu vou te dar a luz que você precisa para brilhar em meio às trevas. Então para de vir para a superfície e brigar com todo mundo que te ataca, e brigar com todo mundo que discorda de você. É a criminalização, ó, outra frase, bonita essa, nota aí. É a criminalização da discordância. Essa é forte. A criminalização da discordância é terrível. Quando a pessoa não concorda com você, ela tem inveja de você, tem ciúme de você, né? Às vezes tem medo de você. Esse que é o problema. Ele tem medo, né? Porque quando chega perto de você, vai converter. Então ela tem medo de chegar perto porque ela não quer converter, ela quer continuar na maldade. Então vamos parar com isso, irmão. Vamos sair. Você vai sair de dentro do rio. Não, quando a pedra vier, você faz assim, mergulha lá no fundo do rio e fica lá. Amém? O Senhor te chamou, querido. Viva no ciclo de Deus. De tempo em tempo, Ele vai saber a que profundidade você pode ir, a que superfície você pode andar. Você vai conhecer as dimensões do Espírito. Quem não conhece as dimensões do Espírito, pende só para um lado, né? Quem conhece as dimensões do Espírito, a largura, a profundidade, o comprimento e a altura, ele está sempre no equilíbrio. Amém? Quero pregar para você hoje, querido, porque dele é a origem, por ele é o processo, para ele é o destino, são todas as coisas. Tudo tem que começar nele, e tudo que começa nele, anda por ele, e termina nele. Então não saia dele para resolver seus problemas na carne. Não saia dele para resolver seus problemas na carne. Olha, outra frase poderosa. Não saia dele para resolver problemas na carne. Por isso que eu estou pregando aqui, você fica doido aí do outro lado. Sabe por quê? Porque você sabe que as palavras estão pegando você por dentro. Amém? Nós somos dele, irmão. Nós somos dele. Amém? Eu quero deixa eu anotar uma coisa aqui poderosa. Talvez eu não consiga falar hoje, mas amanhã eu consigo. Querido, pense nisso. Você é dele. Você pertence ao Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ele é que te chamou para esta grande e preciosa obra. Eu quero orar por você. Tem um livro que eu escrevi chamado Destronando a Carência, né? Eu esqueci até o dia. As raízes da carência. Destronando as raízes da carência. Meu irmão, eu penso num cara que era carente. Era eu. Pessoa me ganhava pela palavra. Duvida? Não imagino. Eu era carente. Eu queria resolver tudo no braço, na briga. Eu era briguento na rua, brigava com todo mundo, nojento, me metia em confusão de graça. Mas eu tinha um coração bom. Carência de pai, né? Carência de ver todo o sofrimento da minha casa. Mas eu achei Jesus. Conheci Jesus. E eu nunca mais me importei com o que os outros dizem. Assim, fere. Dói. Quer ver quando mentem a seu respeito, né? Dói. Mas aí eu aprendi sobre o amor de Deus.
E quando eu aprendi sobre o amor de Deus, eu entrei num lugar, irmãos, intocável. Não intocável no sentido social. Todo mundo tem acesso, eu converso com todo mundo, atendo gente. Eu não tenho essa frescurada, não. Mas eu nunca mais me permiti ser ofendido. Nunca mais. Nunca mais me permiti ser ofendido. Converso com pessoas grandes dessa nação. Pessoas que você não faz nem ideia. E sento no meio-fio, numa calçada, para conversar com um morador de rua. Comecei a dar atenção para as pessoas carentes. Às vezes uma pessoa que critica você, ela é só carente. Na realidade, às vezes ela queria estar no seu lugar. E você precisa ter um coração de pai e de amar essas pessoas. Um coração de mãe e de amar essas pessoas. Então eu quero deixar essa palavra para você. Amém, querido? Revolução silenciosa. Deixa essa revolução silenciosa te pegar. Deixa Deus construir o altar sem martelo e sem machado. Deixa Deus reconstruir o templo sem barulho de martelo. Deus está mudando seu coração, está mexendo no seu interior. Não tem muito alarido, mas é ensurdecedor, porque o som só você ouve. As pessoas que estão ao seu redor não ouvem o que Deus está fazendo, mas você sabe que Deus está trabalhando no seu interior. O som ensurdecedor. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria uma revolução silenciosa. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde e te proteja nesses dias. Em nome de Jesus. Lá no nosso canal do YouTube tem várias mensagens. Tem as outras que você não assistiu ainda. Vai para lá. Luiz Hermínio. Nós temos 2 canais aqui onde eu estou sempre falando. O Meuvan Oficial e o canal do Luiz Hermínio. Tudo que eu faço na igreja do Meuvan está lá no canal do Meuvan Oficial. Tudo que eu faço na minha casa e nas nações está no canal do Luiz Hermínio. Amém? Deus te abençoe. Te amo em nome do Senhor Jesus.